Olá, Virgínia! Já Olha, percebi, tinha a câmera ao contrário. Olá, ah, Stella! faz parte, faz parte. Assim não tinha a mesma piada, não é? Então, eu vou fazer aquilo que combinamos de pôr também para eu ver aqui os comentários no Facebook. Estas tecnologias. A gente é boa de cuidar das pessoas, não de dar conta de tanta tecnologia. Mas aprendemos tudo, aprendemos A tudo. gente vai aprendendo tudo. E a Família melhorar. Yupi, seja bem-vindo, bem-vinda. Família Tá aqui Yupi, já. bem-vindo. Boa. Vamos falar? Olha a Sônia aí, Sônia querida. Olá, Sónia! Bem-vinda novamente. A Sónia que tinha ficado de fazer o teste é a Sónia, ou estou Já não me, confusa? já não me recordo. Foi a Sônia? Foste tu, Sônia? Diz pra gente. Exato. Olá, minhas queridas. Tens boa memória, porque eu já não me lembrava. Esse negócio da idade é um caso sério, viu? Não foi a Sónia! Eu descobri quem foi! Desculpa, Ah, não Sónia! foi. Boa. Quem é que está preparado para ouvir falar sobre o perfeccionista? Quem é que não Boa. é um pouco e quem é que não conhece alguém que é perfeccionista? Super verdade. Eu acho que esse deve ser um dos mais comuns, né, Andréia? Assim, A é menina dos muito, porquês. não é? A menina dos porquês. É um bom nome para esta live. É a Maria. Eu conheço a E a Maria. Oi, Simone Maria. super acompanhada. Além de mim, ela tem ali a Kira atrás dela. Cadê a Kira? Ah, pois tá, olha, tá ali, vai assistir a live com Parece a uma gente. estátua, mas ela é real. Eu já a conheço. Verdade, hoje ela resolveu ficar ali. Tô aqui arranjando um espacinho para ela. Ela só Eu quer a não sou companhia. nada e o meu marido é super, super perfeccionista. Então você vai explicar para ele da onde que vem Exato. esse Ou mostrar a live perfeccionista. depois. Obrigada, É, Rainha. Também és linda, querida. não tem nada a ver com esse assunto. Perfeccionismo é o que mesmo? Eu acho que ela está a brincar. A Kira é É o o máximo. máximo. Olha, É, parece mesmo uma estátua atrás de ti. Até engraçada, não é? muito bom. Nem tira os olhos. Ela está a olhar para alguma coisa fixa. Olha, piscou os olhos. Já se viu que não. Olha o Rafa aí, seja bem-vindo, Rafa. Oh, Rafa! Olá! Rafa ainda se lembra de mim! Oh não, Lembra, Rafa? lembra, claro que lembra. Então vamos ao assunto. 5 minutinhos, vamos entrar no assunto. Temos muita coisa a falar, senão não damos conta de falar em Ui, 1 hora, não é? exatamente. E quem Então, não, né? Diga lá, começa tu. Me dá um pouquinho agora a visão aí do sabotador perfeccionista, que, né, na exatamente. Só linguagem para da enquadrar, quem não inteligência. teve nas outras lives, nos outros diretos, Exato, os nossos boa. pensamentos podem nos ajudar ou, ou ter a outra opção, que é criticar-nos, colocar-nos em baixo, não é? E é o crítico, e dentro do crítico, que é o sabotador principal, nós temos vários sabotadores que nos distinguem, criados por vários motivos. Já falámos aqui sobre o vitimismo, já falámos sobre o prestativo, já falámos sobre O o crítico, fugitivo o esquivo, e o isso, esquivo, exato, que é o fugitivo. Hoje vamos falar sobre o perfeccionismo e aqui exatamente. é comum a muitos de nós, não é? O perfeccionista é considerado o sabotador insistente. Portanto, é aquela necessidade incessante da perfeição. Eu não sei muito bem onde é que eu devo olhar. Vou-me focar. Ok. Então, a tendência do insistente é ser perfeccionista e quem tem este sabotador tem tendência a querer ser o melhor em tudo. Em tudo o que faz, face a ele mesmo e aos outros. Se ele hoje faz melhor, ele amanhã ainda quer fazer melhor. O problema é quando este comportamento se transforma em obsessão, não é? O que era uma busca constante de se transformar a si mesmo, acaba por se transformar numa obsessão
e frustração, porque não há Porque nunca perfeccionismo. está bom. Porque nunca está Ele bom, procura aquilo não é? que não existe, não é? Então, o que é que motiva aqui o perfeccionista? A motivação incessante deste sabotador é criar uma independência. E a forma que ele utiliza, ou melhor, o perfeccionismo é a forma que ele utiliza para conquistar algo. Conquistar o perfeccionismo no seu trabalho, para conquistar o perfeccionismo nas suas relações, quer seja amorosas, quer seja de amizades, perfeccionismo, não é? Então, vamos falar aqui um bocadinho sobre as características, Simone? Sim, sim, Vamos começar pelos sim. pontos bons ou os menos bons? Começa Olá, pelos bons. Pedro. Olá, Sei vida. lá como é. Então, Você vá tá lá, todo vamos. mundo com áudio bom? Que a Ana Luísa tá dizendo que o teu áudio tá com um pouquinho de eco. Eu não tô a ouvir. É, Dá um deixa-me fazer aqui ok uma aqui. Ela disse no Facebook aqui que tá com um pouquinho. De repente é Facebook. no Face, né? Não sei. Mas para mim Mas eu tô ouvindo super bem. Não tô assim com problemas, não. também, É. eu no Então Face, vamos. Diz pra gente se vamos melhorou, Ana Luísa. De repente melhorou, né? Eu acho que foi só no início que a gente custou aqui a entrar nisso tudo. Ok, Mas vamos lá. O que é o perfeccionista? Quais são as características boas? Conta pra gente. Depois eu digo ok. as consequências, as coisas ruins. Então, o perfeccionista é muito detalhista, ele tem uma grande tendência para a organização, não é? Eles são Uhum. focados, são sempre muito focados. Quando já conhecem o que têm a fazer, eles são muito rápidos e eficazes, não é? Uma outra qualidade do perfeccionista é o comprometimento, mas agora vamos entrar aqui, às vezes essa lógica de ser muitas vezes muito comprometido e não, às vezes a lógica dele ser muito perfeccionista inverte-se e dá lugar à procrastinação, ao adiar. Porquê? Aquela pessoa sente que todo o trabalho que está a fazer nunca é suficiente. Então, o que é que ele anda à procura? Da perfeição. E essa perfeição nunca chega. A tendência muitas vezes é já trabalhou tanto, já se comprometeu tanto e nunca encontra a perfeição e acaba por largar. Mas sempre com o peso na consciência e aquele sentimento de frustração. Sim, Ok? sim. Essa é das grandes consequências, né, que você do comportamento, né, do perfeccionista, porque gera-se sempre muita raiva, porque nunca tá bom, né? Eu até anotei aqui. E aí esse comportamento, ele acaba às vezes explodindo, né? Porque ele vai acumulando essa raiva. E ele por ter a obrigação, né, que foi criada na infância dele, eu vou explicar um pouquinho por quê. Ele é muito crítico consigo mesmo e com os outros. Porque você imagina, eu tenho esses altos, elevados padrões de comportamento, no meu nível, sei lá, na minha vida pessoal, profissional, em tudo que eu faço. Raramente alguém terá padrões tão bons quanto os dele, né? Então ele vai acabar sendo muito crítico com o outro também. Isso vai trazer inúmeros prejuízos na vida dele pessoal, na vida profissional, sobretudo nos relacionamentos, não é? Pela autoexigência que ele se faz de ter esses elevados padrões, né? Porque o que é o perfeccionismo? É exatamente isso. São os padrões de desempenho, de comportamento elevados, sempre Uhum. acima da média. Só que para ele não é acima da média. Aquele é Não. o normal dele, até que ele tenha a consciência, né, de que ele está acima, que ninguém é tão bom, né? Assim, ele por vezes ele tem essa consciência, mas ele entende que ele é obrigado a fazer assim e não que ele está escolhendo, né, fazer E ser assim, assim. Sim, sim. né? Um dos pensamentos do perfeccionista é eu tenho que dominar o que eu faço. É a única forma de eu me sentir bem, não é? E para ele é muito o que é certo, o que é errado, é errado. E há aqui aquele meio termo, não é? Para Ele ele nunca. acaba. A Desculpa, Joana querida. está a dizer, e para ele nunca chega. Exato.
E Exatamente nunca isso. chega. É Nunca chega. exatamente isso. Chega a um patamar, e é aí que prejudica com as outras pessoas, em que ele sente que é o único que faz bem o que quer que seja. O que quer que Sim. seja. Portanto, quer sempre ser o último. Imaginemos numa equipa. Ele, numa equipa, ele tem que ter aquela necessidade de controle, senão ele desmotiva-se. Ele tem que ter aquela necessidade de sentir que vai ver o processo pelo final e corrigir, porque ele é ótimo em encontrar coisas que se calhar uma pessoa Sim. que não é tão detalhada e Detalhista, minuciosa, né? Não vai não é? encontrar, né? Ele vai Sabe que nunca encontrar. me veio? Eu, como né, trabalhei área financeira, área de controladoria, relatórios gerenciais, o cara vai pegar o detalhezinho ali que está gerando uma distorção no número final, muito melhor do que qualquer outra pessoa, né? Sem sombra Exatamente, de dúvida. exatamente. Você estava falando disso dos padrões, eu me lembrei exatamente de um processo que eu fiz, que a pessoa era de um coach, né, que eu tive, que depois de eu explicar isso tudo, da gente identificar que ele era o perfeccionista, ele caiu a ficha assim, nossa, agora eu entendo porque eu nunca quis ser líder na minha vida. Eu cheguei a assumir uma liderança no banco, ele estava se aposentando, quase 30 anos de banco. E ele falou, não, nunca mais eu vou ser líder na minha vida. Porque nunca ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Então eu não conseguia demandar, porque eu já sabia que eu não iam fazer tão bem quanto eu fazia. E eu nunca ia imaginar por causa desse comportamento obsessivo, né? Que de fato trouxe danos na carreira dele. Ele mesmo se tocou, falou, eu podia ter crescido muito mais, mas eu já tomei como certo, eu não vou ser líder. Não sirvo para Exatamente. isso. E não entendia que era por causa desse extremo do perfeccionismo, né? Olha aí uma vida inteira afetada em função de um comportamento que, né, se a pessoa não tem a consciência, acha até que é bom, porque Que é é bom ótimo. pegar todos os Sim, detalhes, é bom ser sim, organizado, mas até é. quando isso é saudável? Até quando, A partir né? do momento que ele continua a querer melhorar-se à procura de algo que já não faz sentido. O que tu Sim. estás a dizer é uma consciência interessante, mas eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que era líder, era chefe de uma equipa, e Uhum. é exaustivo. Não era meu chefe, não Para era os meu chefe, liderados, né? Para lidar, né? é exaustivo, porque Certeza. qualquer coisa que se faça nunca é boa o suficiente. A pessoa cansa-se, desilude-se, sente-se nervoso e frustrado, e a própria frustração e o nervosismo vem dele mesmo. Ele está à procura de algo que ele não consegue encontrar e transmite Sim, isso aos outros. Não é? sim, E esse teu coachee sim. já teve a capacidade de perceber, de alguma forma, que ele sabia que podia não chamar de perfeccionismo e não ter ainda essa consciência, mas ele já tinha essa capacidade que iria ser prejudicial para ele se tornasse chefe. Sim, sim. Ele não queria mesmo porque não conseguia dar conta da crítica. Aí é que tá. Eu lembro dele falar uma coisa. Eu critico demais a pessoa. Eu não consigo, porque eu vou partir para cima dela porque ela não faz como eu faço, na mesma perfeição, no mesmo nível detalhado de nível de detalhes, né? Então, olha aí, uma vida prejudicada, né? Sem É um, sombra de dúvida. senti é o sentimento de se eu não fizer como deve ser, ninguém é capaz, mas anda tudo a dormir, não é? Sim, As pessoas sim. não veem o que eu vejo. É um sentimento, ele próprio, quando não está consciente que tem este sabotador, ele, Exato, exatamente. ele próprio Sim, acha sim. que as outras pessoas não conseguem ver o que ele vê, que anda tudo despreocupado, que anda tudo, não quer saber, e não é isso, não é isso. Não é isso, Sim, não é? sim. Mas acho que eu vou entrar aqui com a origem, né? Isso não Ora, nasceu por acaso, a pessoa não nasce um perfeccionista, né? Isso, como todos os nossos padrões comportamentais, nascem sim na nossa infância, né? E elas podem gerar tanto o tipo de personalidade da pessoa, né? Eu trabalho com o Enneagrama, que estuda os tipos de personalidade. A gente tem um dos tipos que é o perfeccionista, né? Que nasce o quê? De uma criança que entendeu que precisava fazer tudo certinho. Para quê? Para ter valor,
para ser olhada, para receber carinho, para receber amor, que é a necessidade, eu sempre falo isso, né, de qualquer ser humano, né, de ser amado e de ser aceito. Então, ela criou dentro dela mesmo esse padrão, eu preciso ser boazinha. Eu E o que preciso é que fazer tudo acontece? exatamente como eles querem, senão eu não sou amada ou até ser punida, ou até sou punida por não fazer certinho, né? Mas diz, você ia falar alguma coisa. E olha o ciclo vicioso que ele entra, não é? Quanto Claro. mais perfeccionista ele se torna, mais ele exige, mais as pessoas se afastam. Menos ele é amado. Menos Pois ele é amado. é o viés confirmatório, acaba que vira, né, contra, O que é e que a acontece? pessoa e o leva, né? Mais ele quer ser amado, mais o desejo dele se torna, daí o sentimento de frustração, porque depois ele percebe que não consegue alcançar algo que no final é o sentimento de ser amado, não é? Sim, ser aceito, sim, e de De ser conseguir aceito. receber, né? Sim, sim. Existe Satisfazer suas aqui, necessidades, né? sim, existe aqui uma outra componente que é ele foram muito exigentes e nunca foi amado, e existe também a outra componente em que a pessoa assume o papel numa família em que eu sou filha ou filho, ou estou com os meus criadores, não interessa, e eu assumo o papel de que aqui ninguém é suficientemente rígido, aqui ninguém é suficientemente forte, capaz, suficientemente metódico para fazer as coisas. É muita flexibilidade e não há disciplina, e essa pessoa assume o papel de fazer aquilo que a família não fez até agora. Tudo isto para ser notado, para ser amado. A Sim, intenção é o que claro, tu disseste. A sempre, intenção é né? o que tu disseste. Portanto, há dois fatores, não é? É aquele que tu falaste da família ser muito Muito rígida rígida, e muito com muito regras que o de obriga regra, a seguir exatamente aquelas regras, né? porque a resposta está sempre no equilíbrio em tudo, em tudo. Claro, sim, sim. Tudo que é de menos, de alguma forma, nos está a prejudicar. Difícil, muitas vezes, é percebermos onde é que está esse equilíbrio, não é? Exato, exatamente. É quando prejudica, né? Eu acho que a vida vai trazendo aí os resultados, vai vendo, né? Como Porque é que podemos. hã? Desculpa, querida. Eu ia entrar um pouquinho nos esquemas também. Eu ia Vai, entrar um então vai, pouquinho que assim, dá. porque isso é um padrão tão forte que é capaz de gerar um tipo de personalidade, e aí essa pessoa mais consciência vai ter que ser assim, que ela age dessa forma em função desse padrão maior e ela tem uma personalidade, né? Ela não é só aquilo, mas o padrão maior dela, do tipo de personalidade, ela é a perfeccionista. Mas fora o tipo da personalidade, eu posso gerar também dois esquemas, dois padrões negativos que me levam ao perfeccionismo, né? E quais são eles? Também pela criança não poder ter expressado a sua forma de agir, a sua forma de pensar, não tido a liberdade de expressar emoções e tal, ela é criada sobre um ambiente com muita vigilância, onde ela tem que estar o tempo todo se contendo, se olhando. Será que eu vou errar? Por quê? Porque o erro nessa família é punido muito gravemente. Exato. Então, ela desenvolve um padrão que é de padrões inflexíveis e uma postura crítica exagerada. Então, esse padrão negativo leva a pessoa ao perfeccionismo. Por quê? Eu preciso fazer certo, senão vou ser punido. Então, também vem de uma infância, né, que os padrões dali me levaram a agir sempre certo, a uma supervigilância em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, porque senão eu vou ser punido, senão eu não vou ter o que eu quero, né? E Exatamente. diz, não sei se você ia acrescentar alguma coisa. Eu ia falar, também tem um outro, Fala, querida, fala, pois. eu ia trazer um outro também esquema, que é o do fracasso, quando a pessoa tem por trás também a sensação de que nunca é boa o suficiente. Que aqui eu também tenho um padrão negativo do fracasso, que
ela para lutar contra esse fracasso, né? Para ela ser contra ele, esconder ele o máximo dentro de si. Nunca ninguém pode pensar que eu me sinto inferior, que eu não sou capaz de fazer as coisas. Então eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que mostrar para o mundo a perfeição. Porque de verdade aqui dentro eu tenho um esquema de fracasso. Eu me sinto um fracassado. Eu não tenho resultados. E por mais resultados que a pessoa tenha, e por mais que já tenha resultados na vida, mas aquela sensação é muito forte. Também gerada na infância, em função também de outros acontecimentos. Então, o perfeccionismo, se a gente for parar para ver, ele está muito ligado a coisas enraizadas que a gente traz na infância. Não é simplesmente o fazer bem. Todos nós queremos fazer bem o melhor que podemos, mas quando deixa de ser saudável, né? Exatamente. A Joana está aqui a referir que é engraçado. Sempre achei isto do meu marido, mas nunca tinha percebido bem como funcionava. Quando nós temos esta consciência, nós também conseguimos entender melhor o outro. Se é o caso do marido da Joana, não é, Joana? Ela está-se a rir, mas agora já pode, de alguma forma, entender melhor o que é que se passa com o marido. E, quem sabe, até mostrar-lhe a live ou explicar-lhe. Isso é fantástico, Joana, é fantástico. Quando nós... Esta percepção do perfeccionista ou de qualquer sabotador, e é aqui que eu quero chegar, faz-nos a nós tomar consciência daquilo que nós estamos a fazer que nos desequilibra e também tomar consciência daqueles que estão à nossa volta. Eu agora consigo entender melhor o que é que ele quer, então eu posso ajudá-lo de alguma forma a ter aquilo que ele quer, não é? Amor, carinho e dizer-lhe que está tudo bem, não é? Às vezes sim, isso sim. É o passo para... Diz, querida. Tinha uma pessoa que estava dizendo também aqui que estava com eco, acho que ela entrou agora aqui no Insta. Parece que o meu Face está a dar eco, mas olha, vai. Não sei o que é. A gente aqui com esses sons, mas... Eu tirei aqui o som e já pus aqui os auriculares. Não, mas acho que aqui no Insta tá bom, não tá? O pessoal tá dizendo que tá bom. Sim, boa. Obrigada, Cíntia. Então, obrigada. Assim, perfeccionismo é estar perfeito, tem que estar certinho. Só no Face tem eco, pois depois a gente vê isso. Tem que estar perfeito. Por quê? O que tem de maior medo? O não estar perfeito. Por que na verdade, eu preciso expor isso tudo? Porque o maior medo é o quê? É a crítica, é o julgamento do outro, né? Aqui está por trás sempre, né? Esse julgamento, essa crítica do outro. E para evitar isso, é que eu faço sempre o perfeccionismo. Eu sou perfeccionista, né? Só que aí, além do que a gente já falou, das várias consequências, né? Daí da raiva que vai se reprimindo, vai se acumulando, de uma explosão, de uma super crítica consigo mesmo e com o mundo, da necessidade do controle, né? O perfeccionismo muitas vezes também tem essa necessidade do controle. Muito. Isso tudo gera o quê? Muita ansiedade, muita frustração, porque nunca tá bom, né? E se a gente for pegar a raiz disso tudo, o que é? O medo de errar. Exatamente. Simplesmente isso, o medo de errar, né, Andréia? Se eu errar, eu não vou ser aprovado ou amado, neste caso pelo outro, porque ele entendeu que essa é uma linguagem para ele ser amado, não é? Ou até não ser punido, né? Ou não ser punido, sim, dependendo, lá está. Punido, porque da aquela infância. história da criança que faz qualquer coisa errada e leva um tapa. Exatamente. Lá está, é o equilíbrio, não é? Ele torna-se, que é assim... Intervém e briga. Eu já te disse que não é assim. Faz da forma como eu mandei. Você está travando a criança para ela inventar coisas novas, né? Expor aquilo que é a criatividade dela. Errar. Exatamente. Ela critica-se e pune-se... O quê? Eu tô falando muito, deixa você falar, desculpa. Querida, não estás nada. Ela critica-se e pune-se a si mesma por estar a ser, por não estar a ser aquilo que ela considera
perfeccionista. E então vamos entrar aqui numa outra característica, que essa pessoa é altamente crítica de si mesmo, não é? E dos outros. Sim. E entramos aqui numa fase de julgamento. O que eu digo, como eu sei o que é certo, como eu cheguei a um patamar de perfeição que nenhum de vocês consegue chegar, eu posso ser crítico de vocês mesmos e vocês têm que aprender comigo. Claro que isto é justificado pela forma como ele pretende ou a forma como ele foi criado lá atrás. Quando ele tem consciência disto, ele percebe que aquela crítica que ele tem dentro dele mesmo e dos outros acaba por o prejudicar e, inclusive, as pessoas afastam-se dele. O perfeccionismo chega de tal maneira que ele repele pessoas. Ele repele as pessoas. Quando Sim, está neste pela nível crítica excessiva, né? Até pela crítica excessiva, talvez, né? Pela Exatamente. dificuldade nos relacionamentos, né? Sim, sim. Porque a outra pessoa vai sentir sempre. Imaginemos, eu trabalho como perfeccionista ou lido como perfeccionista. Eu nunca sou boa o suficiente. Se eu, imaginemos, tenho um crítico depreciativo ou um crítico, algo que me esteja a sabotar, porque eu depois também tenho o meu crítico, todos nós, eu nunca me vou sentir boa o suficiente, eu vou-me frustrar, a minha autoestima diminui e a tendência é afastar-me daquilo que faz mal, não é? A Sónia está aqui a dizer que levamos muitas vezes a limites muito elevados por uma causa. Como nos veem, o que falam de nós, e se não fazemos da forma que os outros gostam. Sim, na versão do perfeccionista ele está a fazer bem. Na versão das pessoas que estão à volta dele, sentem que aquela pessoa não gosta de nós, que aquela pessoa não nos vê como nós, ou às vezes nos vemos, e é muito complicado. O gostar do outro, o ser amado pelo outro, o olhar àquilo que os outros dizem sobre nós, assim, é um processo que eu acho que nós vamos tendo à medida que nos desenvolvemos e evoluímos como pessoas. Sim. Principalmente quem está nesta área. De desenvolvimento, né? E acho que um dos primeiros passos, né, Andréia, você não acha? Esse deixar de se comparar com o outro. Eu é acho o primeiro passo. Isso aconteceu muito comigo, muito. Eu tinha esse perfeccionista aí maldito, assim como vários outros, ativadíssimos em alta escala. Imagina, você vem do corporativo, né, onde exigência muito alta, onde eu já tinha algumas coisas de fracasso, eu tinha esquema de fracasso, sim, trazido da infância. E você quer ser a perfeccionista, você quer lidar com tudo perfeito. E demorava muito tempo para entregar as coisas. E traz várias consequências para a nossa vida, né? Traz muitas consequências. Muitas. E você, esse eterno comparar-se com o outro... lembrei que eu ia pegar. Quando eu trouxe isso, eu fiz transição de carreira, o perfeccionismo foi uma das coisas que mais me impediu de entrar em ação, de agir muito mais, de ter ganhos e ter conquistado, chegar onde eu estou agora muito mais rápido, muito mais rápido. Eu acho que quem tem esse sabotador, né? Cara, tem que olhar muito carinho para ele, porque o quanto a gente deixa de agir com o conhecimento que a gente já tem, porque pelo medo do julgamento, ou por achar que não está perfeito, né? Por achar que ainda falta muito. Então, o que eu preciso? Eu preciso estudar mais ainda. Eu estou entrando na área de desenvolvimento agora, eu não posso fazer, não sei, uma sessão de coaching ainda. Eu preciso estudar o manual inteiro, eu preciso fazer todos os cursos do mundo. Isso faz muito parte da minha trajetória. E aí, sabe o que acontecia? Eu via pessoas que tinham acabado de fazer, sei lá, uma formação já no palco, dando palestra. E eu sentia muita raiva. E eu achava que elas falavam... Nossa, tudo que ela está falando tão básico. Nossa, não sabe de nada. Gente, eu já estudei muito mais aquilo ali. Eu estudei 1 ano atrás. Até que eu me tocasse assim, mas ela está no palco e você não, bonitona. Exato. Qual é a aprendizagem, não é, Simone? Exatamente. É outra pessoa. Você não.
já estava a ter resultados, não é? Exatamente. E efetivamente continuavas à procura de ser melhor e melhor e melhor e Muito melhor. tempo eu passei nesse perfeccionismo, muito tempo, Exato mesmo. Mas muito hoje em tempo. dia consegues mostrar e ter em ti mesma a prova do resultado e que Sim, efetivamente aquele não era o caminho, não é? Eu há bocado é, quando disse não, quem está quem escolhe o caminho de desenvolvimento pessoal, quem escolhe o caminho de desenvolvimento pessoal não sou só eu que sou hipnoterapeuta ou a Simone, que é coaching, não. É todas as pessoas que decidem evoluir a si mesma. E para isto há cursos, há livros, há N coisas. Portanto, não é só quem está aqui nesta live está de alguma forma interessada em querer saber mais, não é? E temos aqui alguns comentários da Sónia Grilo, da Misa. Agora, ah, a Sônia eu ando puxando a orelha dela, deixa a Sônia comigo. a Misa diz que agora percebe porque sou ainda Pra ver, perfeccionista e tudo gerado na minha infância. Fantástico, Misa. Efetivamente agora então, tomada de consciência e a mudança, sempre a e sabe o evoluir. que acontece, Misa? A gente vai aprender muito mais quando a gente entra em ação. Muito mais. Cara, esse foi o maior aprendizado, uma tapa na minha cara. Se eu estudar uma teoria e botar ela logo em ação, e hoje eu faço isso. Então, quando eu vejo assim, eu estudo uma. Eu ainda estou a estudar muito, tenho muita coisa para estudar, mas semana passada mesmo eu tive a estudar umas novas técnicas que eu estou a fazer com o Enneagrama, e eu já apliquei em 2 sessões que eu tinha que fazer, logo depois que eu estudei toda a técnica. E fui com coragem, sem medo nenhum do que eu tinha antes. Sabe? Não precisei estudar extensivamente a teoria. E o ganho que a prática me trouxe foi muito melhor do que eu ter estudado 1 ano aquela teoria, sabe? Então, é deixar mesmo o perfeccionismo de lado. Na primeira vez eu apliquei e vi, ai meu Deus, pulei isso aqui, eu não fiz isso aqui com o cliente. É, e assim, e sem me culpar, porque eu fui trabalhando isso em mim, né? Se não, antes eu estava, não, mas eu não fui perfeita. E deu um excelente resultado, mesmo sem ser perfeito, tanto para o cliente quanto Exato, para mim. Porque eu me vi assim, aí da segunda vez, eu fiz muito melhor ainda. E hoje eu fiz de exatamente. novo com a Andréia. Exato. E E foste hoje eu melhorar apliquei isso com aquilo, a Andréia. mas passaste a ação, não é? É Ação. isso. É a É ação que traz mais mudança. É a ação que traz mudança. exatamente, a nossa vida é uma consequência de aprendizados, mas para que esses aprendizados cheguem a um resultado, nós temos que agir, mas primeiro temos que errar, não é? E o Sim. perfeccionista não aceita esta primeira Não parte, aceita o erro. um Exatamente. erro. Então, eu tenho que errar. Eu, para ser uma boa terapeuta, comecei ao início, ou melhor, olha, vamos ver aqui uma coisa. Nós formos Você ver as também gosta primeiras. de estudar muito, igual a mim. Ui, também gosto de Também. estudar muito. E também Eu, tem eu, perfeccionismo aí. eu sinto, sim, eu já passei por algumas fases de perfeccionismo, Uhum. mas eu sinto que é um crescimento e um melhoramento. Estou numa fase novamente de estudar mais, eu acho que deu aqui uma volta, mas eu já pus na prática e percebo, imagina, eu se não me conter, eu vou fazer todos os cursos que me aparecem à frente. Eu também queria fazer tudo. Conclusão, eu não ponho nada na prática e eu não consigo perceber exatamente o que é que funciona para mim. É. O que é que, eu, é assim, livros, cursos nesta área existem imensos, não é? E a gente quer saber mais e quer saber mais, mas há coisas que me fazem sentido a mim, se calhar a Simone fazem outras mais sentido a ela, não é? E a questão aqui do perfeccionista é isto, para ele há certo há certo e errado. E às vezes nós temos que perceber que não há certos nem há errados. Há a Isso é minha outro. verdade, Nossa, isso é tudo também. Não há a é da minha. forma como o outro fez que eu preciso fazer. Eu posso Exato, criar minha forma de fazer, né? exato. Há a minha verdade, há a verdade da Uhum. Simone, há a verdade da Misa, há a verdade da Virgínia, há a verdade da Joana e assim sucessivamente. E para ela é uma verdade implícita.
se cada um de nós quiser melhorar, aquela verdade amanhã passa a ser outra. E está tudo bem. Lá está. É uma aprendizagem. Façam uma situação. Eu precisei de errar. Eu, para me tornar uma melhor terapeuta, eu precisei de passar por isso. Eu, para me tornar... Nós aqui nas lives, vamos ver as lives ao início. Se calhar estavam um pouco mais confusas. Nós fomos melhorando a falar as duas, Claro, não é? fomos melhorando porque entramos em ação, não é? Fomos criando, exatamente, fomos criando estratégias, agora o trabalho existe por trás, é enviado para a Simone, ela fala, eu falo. Ao início só fazíamos no Instagram, agora já conseguimos fazer no Facebook. No Quer dizer, Face. tudo E vamos isto melhorando porque e fazemos. vamos melhorando. Agora, se efetivamente nós só quiséssemos fazer isso quando chegássemos ao perfeccionismo, nós nunca fazíamos as lives. Exato, não, não. E esse perfeccionismo, isso que você falou traz muitos danos em termos de resultado das pessoas que ficam esperando o momento perfeito para fazer e nunca entram em ação. Então imagina, uma pessoa tem uma ideia, mas ela precisa estar perfeita para entrar em ação. Alguém já foi lá na frente e fez. Ainda mais do Exatamente. jeito que as coisas estão hoje em dia, que é tudo muito rápido, né? E essa pessoa, em função dessa pressão, dessa ansiedade, dessa frustração, necessidade de estar tudo a nível perfeito de detalhes, ela vai trazer muitos prejuízos para a saúde dela. Porque ela não vai se olhar, ela não vai ter tempo para lazer, para prazer, porque isso não é importante. Simplesmente não é importante. O importante é fazer o perfeito. É estar sempre perfeito, né? E vai trazer danos em toda, né, a roda da vida dessa pessoa. Vai ter danos, né? E a necessidade e a frustração, não é? Aquela raiva que a gente falou, que acaba por ser consequência do sabotador perfeccionista, acabam em quê? Em sintomas físicos. Com certeza. Raiva prejudica-nos, acaba em sintomas físicos, não é? Sim, sim. É isto que é importante perceber. Cortisol, que quando a Exatamente. gente sente raiva, o organismo lança no nosso organismo e ele fica 24 horas depois. Vocês sabiam disso? 24 horas dela. Se tivermos apenas um minuto com raiva, vejam isto que a Simone acabou de dizer. 24 horas tem cortisol no meu organismo, alterando o meu estado. Isso é muito grave, isso é muito grave. E o excesso, claro, constante de cortisol no meu organismo vai trazer vários danos, sem sombra de dúvida. Outra consequência gravíssima desse perfeccionismo é que essa obrigação exagerada de se estar perfeito não faz a pessoa aproveitar, celebrar o sucesso. Você sabe por quê? Não. Porque ela já está preocupada com a próxima tarefa a ser perfeita. Olha, fantástico, Simone, o que eu acabaste de dizer. Não relaxa, né? Exatamente, coitadinho do fígado, diz a Sónia, exatamente, o fígado é que paga as favas. E leva lá, né? Então, o que tu acabaste de dizer é fantástico, porque é demasiado importante nós celebrarmos aquilo que nós fazemos. Quando chegamos... Inclusive o erro. Hoje eu celebro até o erro. Olha que para uma perfeccionista falar isso. Bem, Simone, isso é fantástico. Porque esse erro é que te deu aquele estalo e disse, eu preciso fazer melhor. Boa! Mas fiz, mas agi. Lindo o que tu acabaste de dizer. E celebrar. Mas fiz. Eu tenho coragem de entrar em ação e não esperar. Exatamente. E a forma, não é? Não é eu fiz, mas errei. Não. Eu errei aqui, mas fiz. Ou melhor, eu não diria eu errei. Eu diria eu fiz e preciso melhorar isto, mas eu fiz. Mas eu fiz. Esse eu fiz é libertador. É tudo. É libertador para um perfeccionista. Fez sem ter 100%, né, de ter certeza que vai dar certo. Não, eu vou ter. Cara, isso é libertador. E é isso que vai dando coragem para fazer cada vez mais e mais e mais.
É isso que vai trazendo a coragem. Não é a gente ficar estudando a teoria para aplicar na prática, não é. E eu fiquei anos fazendo isso de novo. E acabei com o dinheiro todo também, fazendo tanto curso, esperando entrar em ação. Olha, os vários fatores que influenciam, não é? A saúde física, a saúde financeira, a saúde emocional, resultados zero. O que é que nos interessa? Vamos lá ver. Uma pessoa pode ser muito, mas muito inteligente, com um QI muito grande, seja em que área for. O que é que lhe interessa ter esse conhecimento todo se ela não o pratica? Sim. Atitude, o que é que interessa isso? Tem que pôr em ação, né? Para ganhar mais. E sabe o que acontece? Agora você me lembrou uma coisa também, é uma frase que eu sempre gosto de falar, isso, o perfeccionista, e eu tinha muito isso, é assim, é você se comparando sempre com um padrão mais alto seu, né? É o mais elevado, que não é você. Alguém que já comparar o teu bastidor, eu gosto muito dessa frase, com o palco do outro. Então, eu só queria entrar no palco quando eu tivesse ao nível daquela pessoa que simplesmente está há 30 anos na área de desenvolvimento humano. E já estuda isso há 30 anos. Eu, com 3 anos, eu queria... Não, eu não vou para o palco, eu quero estar igual àquela. Gente, é injusto comigo mesmo, né? Injusto com o ser humano que se exige isso. Que não aceita que... Calma, tem seu passo a passo. Ela está ali porque ela demorou 30 anos para estar ali. Por que eu quero agora estar ali já, não é? E a gente faz, e as pessoas fazem isso com elas, né? E às vezes querem entrar em ação já perfeito porque ficam se comparando com alguém que já tenha muito mais tempo de mercado ou que já faz aquilo ali há muito mais tempo. E, de novo, é o medo que está sempre por trás. É sempre o medo, né, Andréia? Uma das coisas que me ajudou a libertar muito esta necessidade de perfeccionismo, principalmente nesta área, porque a gente sente que tem que ser bons, foi eu perceber que enquanto eu não agir, eu não vou ter resultados. Eu não vou ter resultados, aí sim, eu não posso estar a dizer a alguém que efetivamente aquilo que ela vai fazer é bom, porque eu não experimentei. Sim, e foi outra coisa, sim. não é? E depois foi outra coisa que é, às vezes nós temos 50, 60 anos e estou a dar assim números 70, 80 anos, estou a dar mesmo números grandes de idade propositadamente. E vem uma criança com 5 anos, faz-nos uma pergunta, assim, só porque sim, e nós aprendemos uma lição de vida. Sim. O facto, eu aqui, com isto quero dizer que, por mais que a gente tente ser perfeccionista e ter imenso conhecimento e querermos evoluir e agir, nós temos sempre para aprender. Não há, por mais que a gente saiba, há sempre para aprender. Vocês vejam as grandes pessoas de sucesso com uma grande, seja que área for, essas pessoas têm uma componente só para conhecimento, para aprenderem. Elas dedicam uma parte da sua vida para aprender. Mas põem na prática. Elas não passam a vida a aprender. Elas não passam a vida a aprender e só depois é que agem. Elas dedicam uma parte da sua vida, vamos imaginar, estão 2, 3 meses por ano, não sei, dependendo da situação, cada caso é um caso, e só depois, mas sempre na prática, não é? E depois fazem 2, 3 cursos, não interessa, mas se vamos olhar para um ano da vida dessas pessoas é a prática. 2, 3 meses, 4, 5, dependendo, pode ser efetivamente o conhecimento. O conhecimento. Esta verdade da criança fez-me abrir os olhos. Nós nunca sabemos tudo, nunca. E se nós olharmos há 100 anos atrás, até Einstein, que foi uma pessoa super ambiciosa, descobriu a teoria da relatividade, já veio outra pessoa e já disse, efetivamente, que ainda foi melhorar o caso dele. E há de vir outra pessoa que vai melhorar. E ainda pode fazer melhor, exato. Não é? E tinha um QI gigante, que foi surpreendente. Há 100 e não sei quantos anos atrás. Não quero estar aqui também não sei exatamente. Mas
Isto diz-nos que ele nasceu, ele dedicou-se uma vida inteira a uma situação, ele morreu e mesmo assim continuamos a evoluir, porque é isto. O mundo é evolução. Exatamente. Não vai resolver tudo, né? Nós Não vai viemos aqui para fazer isto, para tudo. evoluir. Então, se temos que evoluir, temos que errar. Bem, agora eu vou É. entrar na parte da espiritualidade, já sabes como é que é. Você gosta, ela gosta da parte espiritual. Mas vamos. Como que melhora? Como é que eu sei que eu sou um perfeccionista? Então, o perfeccionista, como é que sabemos? Sim, Quando efetivamente eu não estou a ter resultados e quero sempre ser melhor, não é? sim, Pronto. sim. A Quando eu partir do... gasto muito tempo, né? Por exemplo, também numa tarefa, mais tempo, por exemplo, que a média das pessoas. Quando eu estou a gastar muito tempo, demoro muito para fazer as coisas, né? E, Provavelmente eu estou ali. Isso acontecia comigo. Eu estou num relatório que eu não quero entregar ele simplesmente com os números. Eu quero que ele seja perfeito. Então, fico a dar cores, fico a fazer isso, isso, isso. Demora muito mais. Então, eu demoro muito mais para entrar em ação, para cumprir as tarefas. Aqui por trás pode também ter um perfeccionismo, né? exatamente. Depois de tomar consciência, é efetivamente começar a perceber, estar atento ao seu crítico. Sim, também. O criticar, o autocrítico e o crítico O relativoso, crítico, né? o que é que eu estou a fazer agora e porquê é que eu estou a fazer isto e ainda não estou satisfeito? Será que é Sim, necessário mais ou já estou a dar o meu melhor? Não é? exatamente. Sim, E há aqui várias coisas. O que é que ele precisa de perceber é que dar o melhor de si é diferente de ser perfeccionista. exatamente. Procurar É bom falar excelência, isso. procurar a excelência em tudo o que ele faz não é perfeccionismo. Ser melhor, ser o melhor de mim é diferente de ser perfeccionista, Exatamente, sim. não é? Outro É, indicador é a pessoa própria se avaliar. Eu estou me dando direito o tempo necessário, por exemplo, de diversão, de descanso, de relaxamento, de prazer, porque geralmente o perfeccionista ele vai estar sempre mergulhado no trabalho, sempre mergulhado, porque precisa ser perfeito. De nós, pessoas, as coisas, tudo precisa ser perfeito. E não tem o tempo, né? E aí vai trazer danos, como nós falamos já na saúde, é, nos relacionamentos, né? sim, em tudo, em tudo. Porque ele quando tem um foco, ele foca só naquilo e esquece. Todo o Então, resto. Exatamente. o, o Pedro está aqui, podem por favor elaborar mais o tema de ser o melhor de mim. Hum. Ok, o melhor de mim. O perfeccionista quer sempre ser melhor que ele mesmo, melhor que eu mesma. O melhor de mim é dizer todos os dias, ao final de 24 horas, eu hoje dei um bocadinho mais de mim, eu hoje melhorei como pessoa. Estão-me a fazer entender? O que é ser o melhor de mim? Eu todos os dias, é um processo que eu faço. Agora Deito-me caiu aqui a ficha. e pergunto-me, eu hoje fiz um bocadinho melhor de mim. Uhum. Isto pode ser numa relação, isto pode ser no meu trabalho, isto pode ser quando eu falo Nas em relação amizades, à família, com o pode ser filho, no mesmo. relacionamento. Eu fiz uma formação de prosperidade financeira a nível de abundância que foi fantástica. Uma das coisas que eu percebi e que ajudou-me imenso a mim foi uma das parcelas do nosso salário, uma delas é dedicada ao lazer, Uhum. obrigatoriamente. O perfeccionista Sim. deve gostar muito desta parte, não é? Porque o perfeccionista vai dizer: epá, eu tenho isto, se eu todos os meses tenho isto, eu todos os meses tenho que arranjar tempo para ou tenho que arranjar, sim, tempo para usar isto. É obrigatório, é cuidar de É. si. Porque é uma das grandes consequências né? Ele abre mão, né? E diz que não tem tempo, e diz que porque precisa estar ali gastando muito tempo em tudo que tem que ser perfeito, né? Eu diria, assim, complementando um pouco o que você falou em relação ao melhor de mim, que assim, Diz, querida. é muito sentido isso, assim, eu preciso ser melhor que eu era ontem, né?
Hoje eu preciso ser melhor do que eu era ontem. E a gente está nos compararmos sempre conosco mesmo. E parar de nos comparar com o outro. Acho que isso é uma virada de chave absurda. Quando É eu deixo de me absurda. comparar com o outro, eu deixo de ter medo porque eu faço comigo, eu deixo de me comparar. Quando eu deixo de me comparar, eu vou ser o melhor que eu posso ser. Se eu sou o melhor que eu posso ser, de certa forma, eu estou num caminho para não ter medo do erro. Ou para assumir o erro. Porque se eu erro, eu vejo assim comigo mesma. Eu errei, mas eu tenho certeza que eu fui o melhor que eu podia ser. Ever? É a Não. aceitação, não é? O É a melhor aceitação. hoje, o melhor que eu posso ser hoje, eu sei que eu fui, porque eu estou hoje melhor do que ontem. Eu fiz a melhor aplicação de a melhor sessão do mundo? Não, porque amanhã eu vou ser melhor do que hoje. E aí eu não me comparo com uma coach que tem, sei lá, 40, 30 anos que está lá no palco, que tem 30 anos de carreira, que deve fazer melhor do que eu, deve. Mas caramba, que comparação injusta. Se eu tenho 5 anos de mercado, ela tem 30, só que a gente faz isso o tempo inteiro. A gente fica se comparando com quem está no palco. E isso é um sofrimento absurdo. E a busca pelo perfeccionismo, comigo foi muito assim, de ter que me comparar com quem já estava no palco. É muito Simone, injusto. e porquê que eu vou procurar o que é que eu procuro? Uma pessoa com a qual me identifico, não é? Seja a Simone, seja a Andreia, ou seja alguém com 30 ou 40 anos. Essas pessoas, às vezes, com 30 ou 40 anos, podem saber muito, mas eu não tenho a empatia. Por isso é que nós somos diferentes. Não é que Isso é essas pessoas outro ganho sejam que eu mais, também tive, muito grande, exatamente. Ela não pode é? ter mais experiência, mas eu posso fazer umas coisas que da forma que ela não faz. Ela faz de uma forma diferente. E a minha forma, o meu rapport é diferente com determinados tipos de cliente. Também isso também foi uma virada de chave quando eu ouvi. Ninguém é melhor do que ninguém. É verdade, Pessoas ninguém. escolhem pessoas diferentes, né? Exatamente. Não é Pessoas emprego. escolhem pessoas, né? Só que Aqui, por que é muito bom falar isso? Para que quem está aqui ouvindo pare de se comparar com o outro. Busque sempre ser melhor que você mesmo. Que você foi ontem. Amanhã, faça alguma coisa diferente para ser melhor do que hoje. Assim a gente vai buscando a nossa perfeição. A nossa perfeição, que já sim, existe em nós. Hoje somos o melhor que podemos ser. Amanhã seremos ainda melhor, né? Mas é um martírio aqui estar sempre a se comparar com o outro, né? é mesmo. E a prova disso aqui é. Olá, André. A prova disso aqui é eu e a Simone somos coaches, cada uma no seu trabalho, com clientes completamente diferentes, e estamos aqui as duas a fazer isto, ok? Estamos Exatamente. aqui as duas a dar de nós, a mostrar, de coração aberto. E Uhum. se eu estivesse a comparar, a Simone é melhor que eu, ou ela a comparar, isto não Sim. corria bem, não é? Não, claro que não. A Sónia está aqui a fazer uma partilha, por acaso, muito, mas muito interessante, que é o cansaço fez-me perceber que quando comparava o meu trabalho com o trabalho dos outros, eu sentia um desgaste físico, puro e simples. Olha a energia que a gente Fato, gasta a focar-se fato. num outro, não No é? outro. E isto aqui é uma desconstrução. Portanto, ela também refere que durante alguns anos teve este conflito interno, de fazer o trabalho externo com base no melhor que era para os outros e não conseguia perceber qual era o meu melhor. Descobriu isso através do cansaço, ou seja, ela precisou de se desconstruir, chegar ao seu limite de Sim. alguma forma, à sua Para maneira, não ser é? perfeita, Para porque ser ser perfeita perfeita. exige muito para ser perfeita, né? Exato, para depois começar a subir, não é? Novamente e perceber, epá, aqui eu não estou cansada, então hoje eu estou a dar um bocadinho melhor de mim. Eu É. aqui já não estou cansada, se calhar aquele foco incessante que eu tinha já não é necessário, então eu hoje dei o melhor de mim e amanhã dei o melhor de mim e agora já encontrou o seu Sim. próprio equilíbrio. Equilíbrio, né? O seu próprio equilíbrio. Que isto também vai muito em contra aquilo que o Pedro perguntou, que é como é que eu encontro o melhor de mim? Eu tenho o melhor de mim a mim mesma, é um processo que eu venho fazendo, a Simone tem o dela, mas é uma questão de autoconhecimento, de trabalho, de percebermos Exatamente. todos os dias. Eu hoje dei um bocadinho melhor, dar um bocadinho melhor não é estar mais tempo às vezes,
é fazer algo diferente, é pôr na prática aquilo que eu ando a adiar. Cada um tem Vai o ter seu o seu caso, melhor. É, o seu é. melhor. E aqui nós estamos a fazer uma live generalizada, não é? É difícil. É difícil dizer como ele encontra, assim. Por exemplo, no nosso trabalho, eu vejo que eu encontro quando, por exemplo, eu não deixo de sentir raiva, não sei, por exemplo, com coisas que eu antes sentia. Significa que eu olhei para aquilo e trabalhei. Quando eu aplico, eu faço coisas novas, sessões novas que eu nunca fiz em processos de coaching. Então, eu venho buscando incessantemente cada vez mais formações e cursos para trazer coisas diferentes. Então, eu vejo que eu estou fazendo melhor. Ok. Eu não tenho um processo de coaching, nunca nenhum é igual ao outro. Eu vejo fazendo diferente, eu me vejo fazendo melhor. Eu me vejo fazendo melhor, não sei, quando eu tinha um determinado tipo de comportamento com o meu filho, que hoje eu parei, não tenho mais. Por exemplo, de gritar ou de mandá-lo fazer determinadas coisas. Não é assim que funciona. Eu me vejo melhor. Então, eu acho que Exato. o que é que hoje você precisa ser melhor? Né? O que você O precisa meu, olhar que faria diferente? E olhar para isso e construir essa nova forma de ser melhor, né? uma das minhas grandes aprendizagens teve a ver com o sabotador prestativo. Nesse direct, nessa live, eu partilhei um bocadinho e a Simone também esteve aqui. E eu percebia que eu estava-me a sabotar de uma forma que cada dia, e reparem como isto é fantástico, cada vez que eu dizia não, aliás, ainda há pouco partilhei isto com a Simone, cada vez que eu dizia não a algo, e quando eu dizia, não era sair a dizer não a tudo, era dizer não que eu sentia que já há algum tempo que eu devia dizer. Cada vez que eu dizia não a algo, eu sentia que estava a dar o melhor de mim. E reparem como Exatamente. cada pessoa, Perfeito. cada caso tem o seu melhor, não é? O seu melhor. Perfeito. Exatamente. E a gente vai dizer não de cara, da primeira vez? Não, não vai. Da primeira vez vai doer muito e a gente vai Exato. num caminho de aprendizagem. Agora, se eu quero dizer não logo de cara, eu quero ser o melhor logo de cara, não, esquece. Tudo é um processo que a gente se constrói, até mesmo para nos respeitar, né? Eu, eu sempre fui assim, eu tenho um comportamento assim muito tempo. Eu acolho esse meu comportamento, mas hoje ele já não faz mais sentido na minha vida. Deixa Bem eu verdade. construir um novo comportamento, respeitando o meu ritmo, respeitando quem eu sou, honrando o que eu já fui. Mas eu quero ser diferente e vai construindo esse Bem seu melhor. É uma construção eterna, né? Até o último é dia que eterna, nós. Eu já tenho essa eterna. consciência. Até o último dia que eu estiver por aqui, eu vou estar me construindo, né? E é bom. Ah, Simone, falta um minuto. Vamos lá. Querida, Eu acho partilhei que aqui. fechamos. Eu fechei tudo aqui que eu Sim, tinha para a falar. próximo direto, na próxima quarta às 19 horas, para quem quiser, nós vamos falar sobre o sabotador, o hiperrealizador, não é? É como é que Ah, vou obter respeito por mim. E isto é boa. fantástico, está bem? Sim. Muito grata a todos pelas vossas Sempre partilhas, quartas-feiras, né? Próxima quarta-feira, todas. sempre quartas-feiras, Foi 19 fantástico. horas. Sim, sempre às Desculpa quartas-feiras. te Olha, faltam interromper. 15 segundos. Gratidão a todos pela vossa participação. Foi fantástico partilharmos experiências. Obrigada a todo Beijinho. mundo. Beijo.